Olá, sou a professora Alexandra Souza, do Colégio Dinâmico, e hoje nós vamos estudar sobre a mitose. O processo de divisão celular apresenta dois momentos: a duplicação do núcleo, em que se formam dois núcleos filhos, e a divisão do citoplasma, que contempla a divisão celular. A duplicação do núcleo é a mitose propriamente dita, e a divisão citoplasmática é chamada de citocinese. A mitose é um processo contínuo com duração entre 30 e 60 minutos, em que uma célula acaba por se transformar em duas células filhas. As fases da mitose são denominadas em sequência prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prófase é a primeira fase da mitose. Os cromossomos se condensam, o que acarreta o desaparecimento dos núcleos. O fuso mitótico começa a se formar e o envelope nuclear se desfaz, dispersando os componentes nucleares no citoplasma. A condensação cromossômica marca o início da prófase. Gradativamente, os cromossomos tornam-se mais curtos e mais grossos, e cada vez mais visíveis ao microscópio fotônico. A fibra cromossômica enrola-se sobre si mesma devido à ação de uma proteína, a condensina. A condensação facilita a separação dos cromossomos e a sua posterior distribuição para as células filhas, evitando o embaraçamento e quebra. A compactação impede fisicamente o DNA de produzir moléculas de RNA. Como os componentes nucleolares estão sempre migrando para o citoplasma, onde originam os ribossomos, o núcleo desaparece durante a prófase e só reaparecerá quando os cromossomos voltarem a se condensar, lá na telófase. Outro evento, também chamado de fuso acromático, é o fuso mitótico. O fuso é o conjunto de microtúbulos, também denominados fibras de fuso, orientados de um polo para o outro da célula. Sua função é conduzir os cromossomos para polos celulares opostos durante a anáfase. O centro celular duplica-se no período S, simultaneamente à duplicação cromossômica, e os dois novos centros celulares permanecem juntos até o início da prófase. Nessa fase, os centros celulares migram para os polos opostos da célula, e em sua migração orientam microtúbulos em formação a se organizar, formando feixes de fibras entre os dois polos celulares. A fragmentação do envelope nuclear marca o final da prófase e é o desaparecimento do envelope nuclear. As proteínas componentes dos poros também se dissociam e ficam dispersas no líquido citoplasmático. Metáfase. Seu início é marcado pela liberação dos cromossomos altamente condensados no citoplasma. Apenas na metáfase, a constituição dupla dos cromossomos torna-se visível, graças ao seu grau de condensação. As fibras de fuso, que ligam as cromátides irmãs a polos celulares opostos, chamadas de fibras cromossômicas, logo começam a se encurtar, tensionando o centrômero. O conjunto de cromossomos estacionados na região mediana da célula é denominado placa metafísica ou placa equatorial. O termo metáfase refere-se justamente ao fato de os cromossomos se alinharem no meio da célula. A anáfase é a fase em que as cromátides irmãs se separam, puxadas para os polos opostos, pelo encurtamento das fibras cromossômicas do fuso mitótico. Esse encurtamento ocorre pela liberação de moléculas de tubulina nas extremidades do microtúbulo. Telófase. Quando os cromossomos chegam ao polos celulares, tem início a telófase. Os cromossomos se descondensam e novos envelopes nucleares organizam-se ao redor de cada conjunto cromossômico separado, reconstituindo dois novos núcleos. À medida em que os cromossomos se condensam, bolsas membranosas prendem-se a eles e fundem-se entre si, reconstituindo as duas membranas de envelope nuclear. Simultaneamente, a lâmina nuclear constitui-se e os componentes dos poros nucleares que estavam dispersos no citosol distribuem-se entre as bolsas membranosas.
Estas, por sua vez, se fundem, reconstituindo os polos nucleares. Finalmente, os nucleolos reaparecem, pois, com a descondensação das regiões cromossômicas organizadoras do nucleolo, a produção de RNA ribossômico é retomada. O processo de divisão do citoplasma no final da mitose é chamado de citocinese. Nas células animais e protozoários, a citocinese ocorre pelo estrangulamento da célula na região equatorial, causado por um anel de filamentos que se contrai. Esses filamentos são constituídos por moléculas de actina e miosina. Formam uma espécie de cinta que aperta progressivamente a região equatorial da célula até parti-la em duas. Até a nossa próxima aula.